pacientes nos corredores, aparelhos de ar-condicionado parados, falta de medicamentos. Esses foram alguns dos problemas encontrados pela Comissão de Saúde da Alerj durante vistoria no Hospital Estadual Carlos Chagas. Os deputados que acompanharam a inspeção pretendem cobrar da Secretaria Estadual de Saúde melhorias na unidade e vão pedir a colaboração do Ministério do Trabalho. O Hospital Carlos Chagas dispõe de 189 leitos físicos, que não são suficientes para atender a toda a demanda da população. Com isso, segundo a direção do hospital, entre 20 e 30 pacientes precisam ficar no corredor. Os médicos fazem de tudo para conseguir socorrer todo mundo, a equipe de enfermagem também, mas é difícil. Ela, por exemplo, ficou agonizando, chamando a enfermeira que o soro vazou, ela ficou toda molhada. E não tinha, porque estava muito cheio. É muita gente para pouco funcionário. Além dos setores com número maior de pacientes do que o ideal, outro problema verificado foi na área de esterilização do hospital. Para os deputados, os profissionais que trabalham no local estão expostos a riscos. São 3 pontos fundamentais que nós temos que rever nesse hospital. Primeiro, a superlotação, esses pacientes nessas máquinas, nesses corredores. Tem aqui também um outro setor, que é a manipulação do ácido piracético. Nós temos que rever, não pode ser feito dentro desse hospital. E também o setor de pediatria, está muito superlotado. Os funcionários de enfermagem que fazem a esterilização do material que não pode ser colocado em estufa. Então é utilizado ali um ácido, né, numa sala, e os profissionais de enfermagem ficam em contato direto com esse ácido. A Bioxy, que é uma empresa que tinha esse contrato para esterilizar esse material, nós não sabemos por que foi cancelado esse contrato, e os profissionais de enfermagem que estão esterilizando dentro da unidade hospitalar. Alguns dos setores do hospital, como as unidades de tratamento intensivo, adulto e infantil e o setor de cirurgia bariátrica, operados por organizações sociais, oferecem um atendimento melhor e enfrentam menos dificuldades. Já funcionários de limpeza e segurança, por exemplo, de empresas terceirizadas, estão com os salários atrasados. Para o diretor do Carlos Chagas, é necessário construir outra unidade hospitalar para dar conta de todos os moradores da região. Ele ressaltou que, apesar das dificuldades, há limpeza, respeito ao paciente e bom atendimento. Ricardo Carvalho também pediu a ajuda dos deputados para resolver as deficiências no abastecimento de material e medicamentos. O hospital é uma estrutura que vem da década de 30, foi 37 a inauguração, só sofreu uma grande reforma de ampulação, que foi na década de 60, e ele permanece com a mesma estrutura física desse tempo, sendo que a população desses arredores, mais especificamente da nossa CAP 3.3, que é a área programática, onde é distribuída a toda a atenção de saúde, com 28 bairros e 1.200.000 pessoas. Então, esse é o nosso principal problema. Como gerir a demanda que vem para cá. Existem alguns materiais e medicamentos que estamos em falta, mas que nós conseguimos fazer através de troca, de doação com outras unidades, a gente consegue ainda suportar a demanda, entendeu? Então, uma regularização disso através de todos aqueles processos licitatórios que tem que ser feito, uma abreviação disso ajudaria a gente também. Para tentar resolver os problemas, a Comissão de Saúde da Alerj vai oficiar a direção do Carlos Chagas para receber mais informações e pedir que o Ministério do Trabalho elabore um termo de ajustamento de conduta para ser seguido pelo hospital. Nós conversamos com o diretor, fiscalizamos o hospital. O hospital, num atendimento médio, algumas coisas estão a contento, mas o grande problema é a emergência do hospital, pacientes no corredor, não está bom. E a explicação do diretor é que ele atende porque se não atender fica fora. Nós vamos cobrar isso da Secretaria de Saúde, precisamos melhorar, nós não podemos nos conformar com idosos, crianças, pessoas com problemas sérios de saúde respiratória sendo atendidos nos corredores. Mas nós vamos colaborar, vamos cumprir a nossa função que é de fiscalizar, mas vamos trazer também essas informações ao Ministério Público, ao Ministério do Trabalho, que fiscalizam essas ações. A Comissão de Segurança Alimentar vai fazer vistorias em hospitais para analisar a qualidade da comida servida aos pacientes. Os deputados também vão fazer audiências regionais para discutir a qualidade da alimentação escolar.
A comissão recebeu denúncias do Conselho Regional de Nutrição sobre a má alimentação oferecida nesses locais. Segundo a presidente do Conselho Regional de Nutrição, há 15 dias, pacientes do Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, estão almoçando e jantando apenas sopa. Já no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, pacientes que precisam de alimentação intravenosa estão sem dietas industrializadas, porque o estoque está zerado e sem previsão de entrega. A condição dos pacientes das UPAs também foi relatada na audiência. A lei nacional determina que não tem alimentação na UPA, que a UPA é um atendimento de passagem, né? E por isso não foi otimizado na construção predial de uma UPA um local para preparo e serviço de alimentação, porque não tinha essa previsão. Só que, como a própria deputada diz, o sistema de regulação nem sempre é ágil e a gente tem denúncias de pacientes com mais de dias, muitos dias, até 2 semanas ou mais, permanecendo nessas unidades de pronto atendimento e sem uma alimentação adequada, simplesmente porque não tem profissional de nutrição. A presidente do CRN disse ainda que a situação dos colégios da rede estadual é preocupante. Segundo Kátia Cardoso, os cardápios planejados pelas nutricionistas não são executados. Entre os anos de 2010 e 2012, o CRN realizou 301 visitas em escolas dos 92 municípios do Rio. 98% das unidades escolares não realizavam a etapa de desinfecção de alimentos crus ou, quando faziam, utilizavam produtos inadequados. 42% ofereciam doces de 1 a 2 vezes por semana. 36% utilizavam enlatados mais de 1 vez por semana. E 25% ofereciam refresco artificial. Durante as visitas foi constatada também a oferta de alimentos proibidos e a inclusão de frutas e hortaliças limitada. Segundo Kátia Cardoso, poucas escolas adquirem produtos da agricultura familiar, como determinado pela lei federal. O órgão público precisa adquirir no mínimo 30% dos alimentos através da agricultura familiar, principalmente no modo de alimentação agroecológica. Quando nós fizemos a nossa pesquisa, foi uma pesquisa demandada pelo Ministério Público, finalizamos essa pesquisa depois de 2 anos, visitando 301 escolas da unidade escolar do Estado. Fizemos várias verificações, não só das condições que a demanda do Ministério Público era como está a alimentação do escolar no Estado. Ela é adequada ou não? Só que nós ampliamos para a questão da condição dessa alimentação, desde a sua condição de preparo higiênico-sanitário, das instalações dessas escolas, da condição de equipe operacional. Isso sem falar do nutricionista que é ausente. A presidente da Comissão de Segurança Alimentar, deputada Lucinha, disse que pretende fazer audiências regionais para discutir a questão da alimentação inadequada nas escolas e também que vai vistoriar hospitais estaduais para verificar as denúncias apresentadas. Irei marcar com os representantes que estavam aqui hoje na audiência, nós vamos fazer audiências regionalizadas. Vamos marcar na Baixada Fluminense, o município, vamos levar todo esse grupo acadêmico que está aqui, das universidades, dos pesquisadores e da sociedade civil também, para discutir esse tema por região. Região metropolitana, Baixada Fluminense. Aí depois vamos para Niterói e São Gonçalo. Depois vamos para o Noroeste Fluminense. Vamos discutir essas questões, que tem muitos municípios do interior que não tem Secretaria de Vigilância Sanitária. Não existe essa figura, né? E as pessoas lá continuam, né? As crianças se alimentam nas escolas, tem a merenda escolar, e eu acho que é importante essas discussões serem setoriais, por regiões da cidade, do estado, para que possa existir a interação e, ao mesmo tempo, ajudar essas prefeituras do interior, ou mesmo da região metropolitana, que possa adotar de critérios mais concretos no que se diz respeito à questão da segurança alimentar. As comissões de defesa dos direitos humanos e de segurança pública da Alerj vão apresentar emendas ao orçamento para melhorar as condições de trabalho de policiais militares e civis no Estado.
Nesta terça-feira, as duas comissões realizaram uma audiência pública para discutir as condições de trabalho dos policiais. Segundo um estudo apresentado pelo professor Inácio Cano, muitos policiais se sentem desrespeitados, tanto dentro da polícia como nas comunidades em que trabalham. Já os moradores das comunidades dizem sentir o mesmo desrespeito por parte dos policiais. O policial tem seus direitos desrespeitados. O regulamento disciplinar que existe hoje é absolutamente arbitrário, autoritário. É preciso que o policial seja respeitado para ele poder respeitar a sociedade. No discurso dos policiais, eles falam sempre que não se sentem respeitados, nem pela corporação, nem pela sociedade. E se você pergunta nas comunidades carentes, elas vão dizer que a polícia não respeita os moradores. Então é um jogo de respeito mútuo que a gente tem que construir. A escala de trabalho e o valor da alimentação foram os principais problemas apontados por esse policial da UPP da Ladeira dos Tabajaras. Ele disse ali que o policial trabalha 2,24, 2,48, ele trabalha 15 dias. Aí o que as pessoas pensam? Pô, o cara tem 15 dias para ficar em casa. Só que o 2,24, 2,48, ele trabalha hoje de dia, o camarada está agora de serviço. Ele vai sair 6 horas da tarde. E ele está amanhã à noite. Como que ele vai para Itaperuna? Aí nessas 48 horas que ele vai estar de folga, ele pode concorrer ainda a uma escala extra, que é a situação do RAIS, e ele tem só 48 horas para ir em casa, quando ele gasta um dia para ir, e na segunda folga ele tem que sair de casa de tarde para estar aqui de manhã. Não tem como. A presidente da Comissão de Segurança Pública, a deputada Marta Rocha, disse que já apresentou uma indicação legislativa para que tanto a escala como a alimentação dos policiais da UPP sejam revistas. Eu quero destacar aqui a questão dos policiais do interior. Os policiais trabalham no regime de 12 por 24 horas de folga, depois 24 horas por 48 de folgas. É impossível que um policial que resida no interior, como por exemplo na região norte ou noroeste, possa ir em casa durante esse período. Então a gente tem que entender que o policial próximo da sua casa, a qualidade do seu trabalho vai ser muito melhor. E a outra questão é a questão da alimentação dos policiais da UPP, que hoje recebem por mês R$ 178 e trabalham 15 dias. Então, se nós dividirmos isso, vai dar pouco mais de R$10 ao dia. E é humanamente impossível que um policial possa sobreviver com R$10 ao dia para sua alimentação. O subsecretário de Educação, Valorização e Prevenção da Secretaria Estadual de Segurança disse que existe um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público, que pode ajudar a superar vários problemas relatados na audiência, mas que o custo desse TAC é muito alto e, por isso, no momento, estão estudando outras formas de mitigar esses problemas. Ele é um ajuste que ele é ambicioso. No ponto de vista da gestão, ele é perfeito no aspecto em que ele prevê todos os aspectos, seja na formação, seja na valorização, seja mesmo na política de valorização do servidor policial, mas ele tem um pequeno problema, que é esse do orçamento. Se nós tivéssemos que cumpri-lo todo ele, como está escrito, nós precisaríamos só para este ano de R$10 bilhões. Isso realmente, dentro de um contingente, de uma situação de contingenciamento, de dificuldades financeiras, é inviável. Então, o que nós estamos dialogando com o Ministério Público é como fazer isso e priorizar o que é mais urgente, o que é mais necessário para as organizações. Nós vamos fazer. O secretário determinou que fizéssemos, então estamos discutindo internamente como fazer esse termo de ajuste. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Marcelo Freixo, disse que as comissões vão apresentar emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deverão ser destinadas às polícias militar e civil. Eles estão fazendo muitas reclamações sobre a questão da segurança no trabalho de cada um deles, sobre material. Isso é algo que a gente pode encaminhar coletivamente. No que diz respeito à questão da escala e do regimento, isso não é na LDO, mas é um encaminhamento até de um projeto de lei que a gente pode, daqui a 15 dias, essa é a proposta, sistematizar todas as propostas que surgiram para que a gente encaminhe. Então, há um problema na escala, há um problema no regimento interno, isso não depende de custo. Se o TAC hoje, proposto pelo Ministério Público, gera uma despesa, por que não fazer 2 TACs? Um TAC que tem uma despesa, que possa ser planejado dentro de um tempo, e um outro TAC sem despesa, para que a gente possa desmembrar, para que de imediato a gente tenha um resultado concreto na qualidade da ação policial, na garantia de dignidade desse policial, para que a segurança pública possa garantir os direitos humanos desses agentes e, assim, de toda a sociedade. A Comissão de Educação quer discutir com a Secretaria de Planejamento e Gestão a forma de contratação de professores tutores da Fundação CCERJ.
O presidente do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio, que é vinculado à Fundação CCERJ, anunciou que até julho serão pagas as bolsas atrasadas dos professores tutores que participam do consórcio. Desde janeiro, há irregularidades no pagamento. O tema foi debate da audiência pública realizada pela Comissão de Educação da Alerj. O consórcio CEDERJ foi um projeto criado pelo Estado do Rio para oferecer aulas de graduação à distância conveniadas a universidades públicas de ensino superior. São 8 instituições públicas que participam do convênio e que funcionam através do trabalho de 3.000 professores tutores, divididos em 32 polos CEDERJ espalhados pelo Estado. Na audiência pública, foi discutido o regime de trabalho desses tutores, que não têm garantido nos contratos direitos trabalhistas, como pagamento de férias, 13º e licença maternidade. Nós não somos empregados, nós não somos servidores, nós somos bolsistas. E aí os direitos mínimos que são garantidos pela CLT, como férias, 13º, nada disso a gente tem. Nós temos tutores que trabalham, que moram em um determinado polo, que trabalham em outros polos lá em Friburgo, onde eu sou tutora. Nós temos tutores que são do polo, que moram aqui em Niterói, São Gonçalo, e até o translado desses tutores é gasto, é custo. E aí, no final das contas, o que acaba sobrando como recurso é o mínimo mesmo, né? O presidente do CEDERJ apresentou o cronograma de pagamento e falou que já foi criada uma comissão interna para debater os problemas apresentados pelos tutores. Para ele, há a necessidade do apoio legislativo para que os direitos trabalhistas sejam legalmente oferecidos para este tipo de contratação de professores tutores à distância. Nós temos dificuldades no plano legal das instituições públicas. Elas têm regras muito rígidas que, por exemplo, quando você contrata uma pessoa por concurso público, ela fica concursada até o final da sua carreira. E o sistema de educação à distância ele tem particularidades que, de alguma maneira, não se encaixam totalmente com essa regra de contratação das universidades. A Bolsa de Janeiro, que deveria ser paga em fevereiro, já foi paga há cerca de um mês. A Bolsa de Fevereiro e Março, que deveriam ser pagas em março e abril, foram pagas essa semana. Então, nós estamos agora começando o atraso da Bolsa de Abril, que deveria ser paga até o dia 20. Nós temos a garantia do pagamento da Bolsa de Abril no próximo mês, em junho, e a garantia também da regularização total de todas as bolsas em julho. O deputado Conde Bittencourt, que preside a comissão, pretende realizar mais debates na Alerj com a participação da Secretaria de Planejamento do Estado para que sejam estabelecidas políticas que melhorem a forma de contrato destes profissionais. Esperamos concluir aí um modelo de contratação mais adequada, que não gere aí esse desvirtuamento da Bolsa FAPERJ e que dê ao programa CEDERJ-CCERJ o status, a garantia, a força de um programa de Estado com a importância que ele representa. A empresa olímpica municipal fez uma apresentação sobre a preparação para os Jogos Paralímpicos de 2016 aos deputados da Comissão da Pessoa com Deficiência. Os parlamentares saíram otimistas da primeira audiência pública do grupo. Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 vão receber mais de 4.000 atletas, que vão disputar 23 modalidades esportivas. O Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, abriga 10 modalidades, como basquete e judô. Em Deodoro, mais 4 modalidades, entre elas o rugby. Luiz Eduardo Pesotti destacou a preocupação com a adequação das instalações e do seu entorno à necessidade de acessibilidade de atletas e espectadores. Ele disse que o piso do parque dos atletas, por exemplo, está sendo todo desenvolvido no local para evitar a trepidação das cadeiras de rodas. Nesse entorno imediato de todas as instalações esportivas, todos eles estão sendo requalificados de formas a adequá-los à acessibilidade, adequá-los à quantidade de pessoas que vão usar esse espaço durante a Olimpíada e a Paralimpíada, que a gente fala aí de uma multidão. Então a gente precisa de várias áreas da cidade requalificadas e com condições necessárias para que o público chegue a essas instalações com qualidade, com conforto, como qualquer pessoa, seja com mobilidade reduzida, como pessoas em cadeira de roda ou pessoas sem deficiência. E nós temos muita
muita preocupação não só com o local onde vai ser efetuado os jogos, mas sim do entorno e da cidade como um todo, porque as pessoas, os atletas, os turistas, eles vão frequentar os pontos turísticos da cidade, não vai ser somente os estádios, e essa é a nossa preocupação, tanto na questão da acessibilidade do mobiliário urbano, mas também do transporte e outras coisas como restaurantes que ainda não estão aptos a receber a pessoa com deficiência. Já o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro disse que pretende que os Jogos do Rio sejam o maior em número de público. A meta é vender 3 milhões de ingressos para os Jogos Paralímpicos. Seria a edição de Jogos Paralímpicos com o maior número de ingressos vendidos. Existe uma série de iniciativas, fundamentalmente de promoção dos Jogos. A estratégia de preços também faz parte dessa iniciativa. Os preços são muito acessíveis, você tem ingressos muitos a R$10, a R$20, podendo até dividir, dependendo da modalidade de compra. Então, a gente entende que o preço dos ingressos não vai ser impeditivo para ninguém. O presidente da comissão, deputado Márcio Pacheco, destacou as diferenças com a preparação dos Jogos Pan-Americanos. Sem dúvida nenhuma, mudou a visão do poder público em relação à atenção do legado para a pessoa com deficiência, quando voltou os olhos para a Paralimpíada. O legado do Pan-Americano não foi bom. E o que me pareceu nessa apresentação, que obviamente só se concluirá no advento da própria Olimpíada, é que a visão mudou. Há uma atenção muito maior do poder público para a acessibilidade, para as pessoas com deficiência, para os atletas e para o legado. O secretário estadual de Habitação, Bernardo Rossi, anunciou investimentos de R$100 milhões em Itaboraí e a construção de 700 unidades habitacionais ainda este ano aos deputados da Alerj. Segundo o secretário, cerca de 10% dos domicílios do Brasil estão em situação precária. Só no Rio de Janeiro, esse número chega a 450 mil residências. Ele explicou o que tem sido feito pelo governo do estado para minimizar os problemas. Desde 2007, mais de 102 mil moradias já foram entregues à população. Também estão em desenvolvimento programas para facilitar o acesso de servidores públicos à casa própria, melhorar as áreas no entorno de habitações populares, construção e valorização de conjuntos habitacionais, apoio às famílias que perderam imóveis em catástrofes naturais ou que ainda vivem em locais de risco. Programas muito importantes como o Meu Lugar, que é um programa de infraestrutura, onde nós mudamos a realidade de um bairro, de uma comunidade, que as pessoas não tinham saneamento básico, pisavam na lama, comunidades que não tinham drenagem, e a SEAB, junto com o ITERJ e a Secretaria, fazem essa transformação na vida das pessoas. Porque reduzir o déficit habitacional não é só a construção de casas, é manter o que já existe, é a construção de casas, é fazer regularização fundiária, programas como o programa de Cara Nova, que eu também tive a oportunidade de falar aqui, programas em parceria com a Defesa Civil também, que é voltado para essas pessoas, como o programa Habitar, com o programa SOS Habitação. Então, sim, nós estamos voltados para quem nunca teve o lar, mas também para quem perdeu o seu lar ou para pessoas que vivem precariamente. O deputado Dr. Sadi Noel comemorou o anúncio de investimentos de R$100 milhões do programa Meu Lugar no município de Itaboraí. É o investimento mais importante que vai ser feito na nossa cidade, tirando o Comperj, do governo do estado nos últimos 20 anos. Quero agradecer ao secretário Bernardo Rossi por tamanha coragem de botar numa cidade que nada tem em termos de saneamento, asfalto e água, um projeto de tamanha magnitude. A presidente da Comissão de Habitação, deputada Zeidan, pediu que a Secretaria envie à Alerj informações sobre a previsão de construções para 2015, os projetos de integração social e a segurança nos conjuntos habitacionais. Ela também cobrou empenho da Secretaria para resolver os problemas habitacionais no interior do estado. Nós temos muitos problemas habitacionais, um déficit muito grande aqui no município, mas nós temos uma prioridade de olhar a questão fundiária também. Então nós estamos conversando com o movimento social, o MST, e queremos sensibilizar o governo do estado, o nosso governador Pezão, que tem certeza que tem esse olhar, para que nós possamos, no interior,
priorizar os assentamentos, né? Temos muitas terras improdutivas, nós precisamos potencializar essa produção agrícola no estado do Rio, transformar, que eu sempre digo, né, o interior do Rio como o interior paulista de São Paulo. O estado do Rio tem uma potência econômica muito grande que está subutilizada. O Alerj Revista fica por aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.